Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live do Alibi. Hoje começamos a gravação aqui do nosso quadro Loucuras do Rádio e Outras Histórias com o mestre professor Heraldo Moreira, vulgo meu pai. Boa noite, pai, seja bem-vindo mais uma vez e pode contar a sua história de hoje. Olá, filhão, boa noite para você, para a galera que tá toda aí acompanhando a live e aos que assistirão depois, né? Muito bem. O Léo, como sempre, mandando aí o seu tradicional abraço. Maravilha. Tem algumas histórias hoje, a princípio nenhuma de rádio, todas de vida mesmo, assim, né? Beleza. Eu prometi na semana passada, né, que eu deixaria elas para hoje. E uma delas, quando eu ainda era garoto, eu não me lembro exatamente quantos anos. Era preto e branco mas... ainda. O mundo ainda era preto e branco. Mas assim, eu era criança, de criança para adolescente, de 10 para... entre 10 e 18 anos, não sei precisar exatamente a data, assim. Mas era por aí. E aí, era a época que o papai era delegado. Eu lembrei dessa história quando eu estava contando na semana passada, o avião que caiu aqui em São Luís. Sim. Ele era delegado justamente do ANIL, que era responsável pela área do Tirirical, onde fica o aeroporto. Então ele que presidiu o inquérito da queda do avião na Polícia Civil. E aí isso me fez lembrar, nesse bairro que a gente morava, o conjunto Santos Dumont, que existe até hoje, que é bem pertinho do aeroporto. Não por acaso o nome é Santos Dumont, né? Sim, exatamente. Não é uma coincidência. O papai era delegado nessa época e tal, e ele tinha sido convidado, isso era muito comum nessa época, né? Autoridades, pessoal da imprensa, eu mesmo fui algumas vezes, era convidado para conhecer a fábrica da Serma, Cervejaria Maranhense. A Serma, que no Pará virou Serpa, existe até hoje, né? A Serma acabou, mas a Serpa existe até hoje, por sinal muito gostosa. A Serma também era muito boa. Essa eu não conheci, não. Pois é, porque acabou antes de tu chegar aqui em São Luís, eu acho. Dizem até que o segredo do sucesso dessa cerveja, a Serma, era a água. A água lá do local onde fica a fábrica, porque o pH da água, a reação química que é feita com lúpulo e tal, dava um sabor especial. A água de poço, né? A água que foi extraída de lá do local onde ficava a própria fábrica. Mas enfim, ele, como delegado, foi convidado para visitar a fábrica. E era assim, ia uma galera, vamos convidar os delegados. Aí os delegados, quase todos e tal, passeavam por dentro da fábrica, conheciam todo o processo de fabricação da cerveja, passo a passo. Eu pensei que isso era uma tradição só de colégio, convidar... Não, isso sempre existiu, assim. Não sabia. E como eu disse, era para autoridades, era para escolas, era para imprensa. Eles vão fazendo isso rotineiramente, assim. Caraca. E aí, depois da visita, vai todo mundo pro restaurante lá, pro refeitório deles, que é enorme, né? Para atender a fábrica. Para degustação. E aí, tem comida e tem cerveja à vontade, né? Geralmente o cara sai de lá embriagado. Só que o meu pai, ele não era muito de beber, ele não bebia, principalmente cerveja. Ele gostava ainda, assim, muito dificilmente de um uísque e tal, mas cerveja não. E aí ele disse, não vou beber, só comer mesmo e tal. E aí os caras, para agradá-lo lá na cervejaria, né, deram para ele, acho que um engradado de cerveja, assim. Você não bebe, mas seus amigos bebem. Leve aqui, então, para beber com seus amigos e tal. E ele levou esse engradado. E aí, teve um final de semana que ele estava de plantão e a minha mãe tinha ido para casa de alguém,
algum parente visitar, sei lá, alguma coisa assim. E eu fiquei sozinho em casa com a menina que trabalhava lá, que cuidava de mim, né? E essa menina era meio porra louca, né? Porque aí teve uma hora que ela disse assim, rapaz, e aquelas cervejas que estão aí? Teu pai não bebe, ninguém vai beber esta porra e tal. E eu fui na onda dela, né? Eu falei, não, eu nunca bebi, né? Eu sou criança, nunca bebi cerveja, não sei se é bom, se não é. Então, então a gente experimenta, pô. Eu já bebi, eu sei que é bom. Ai, a gente experimenta, se tu gostar, tudo bem. Se tu não gostar, não bebe mais e tal. Aí botamos umas 3 cervejas lá no congelador, né? Pra esfriar, porque tava fora da geladeira, né? Depois que deu assim um tempo, ela, vamos abrir, vamos tomar. E a merda foi que eu gostei. Esse que foi o problema, né? Porque se eu não tivesse gostado, não teria dado merda, né? Mas eu gostei. Gostei e a gente começou a beber uma atrás da outra e tal. Eu lembro que eu fiquei tão louco, claro, que estava tendo uma obra na rua. A rua em que a gente morava nesse conjunto, ela era de paralelepípedo. Ia ser asfaltada. Então, tinha assim uns montes enormes de areia, de barro, de material que ia ser usado para fazer a preparação para receber o asfalto e tal. Sim. E eu fiquei tão louco, isso foi durante o dia, assim, à noite, no começo da noite, eu já estava loucaço. E essa menina também, mais louca ainda, né? Aí ela disse assim, porra, tive uma ideia. A gente vai, sabe aquele monte de barro que tem lá na rua? A gente vai cavar um buraco, vamos ficar só com as cabeças do lado de fora, e como é escuro, quando as pessoas forem passando, a gente vai assustando. Ai, meu Deus. E foi isso que a gente fez. Uma espécie de Halloween brasileiro, né? A gente foi, se enfiou dentro do barro, com a cabecinha só para fora, e todo mundo que ia passando, a gente dava um grito e tal. E as pessoas, claro, tomavam muito susto, né? Mas não deu merda, não? Claro que depois... Claro, pô. Depois que meu pai chegou e minha mãe... Você tinha dado merda nessa presepada aí já, de se enfiar embaixo de um monte de areia. Não, só assustamos a galera, assim. Mas não deu nada... Não teve nada conosco, a não ser embriaguez e essa merda aí de assustar as pessoas. Dançamos muito, brincamos muito, mas nenhum problema. O problema foi quando, claro, meu pai e minha mãe chegaram, né, que viram o meu estado e o estado da menina também, e várias cervejas bebidas, não sei nem quantas. Aí a menina foi demitida, claro. Eu não aconteceu nada comigo, porque eu era inocente em todos os sentidos. Eu fui induzido à embriaguez por ela, enfim. Mas isso me fez lembrar agora aqui uma outra história sobre cerveja, né? Que é, acho que essa quem tem que contar é tu mesmo, né? Eu? Porque essa te envolve, né? Lembra do carnaval no Rio? Não. Como não, pô? Aquele prédio que a gente morava, que era um prédio esquisito, porque ele tinha 3 andares, 2 andares, o terceiro e o segundo eram de apartamentos. O térreo, digamos assim, não era térreo, era meio que subsolo, porque era abaixo do térreo. Sim. E eram casas, eram Sim. 2 casas. Sim. Lembra? Era um prédio muito estranho. Eles aproveitaram a topografia do terreno para fazer embaixo 2 casas. Uma delas morava o porteiro, aliás eram 3, né? Uma morava o porteiro com a família, outras 2 moravam proprietários, né, de um lado e do outro, eram 2 torres, e aí acima dessas casas, o que seria o primeiro andar, eram apartamentos, 4 apartamentos, e no segundo andar, mais 4 apartamentos. Então eram poucas pessoas, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, e aí a gente fazia muita coisa juntas lá embaixo, nessa área onde tinha as casas, porque tinha um quintal onde se estendia a roupa e tal. Era um misto de prédio com casa. Era uma coisa muito louca. Eu nunca vi nada igual aquilo ali. E aí, como tinha muita área livre, tinha muitas crianças, e todo mundo era amigo e tal, quando chegava a Copa do Mundo, a gente enfeitava tudo, assistia os jogos todos lá embaixo, fazendo churrasco, tomando cerveja. Carnaval,
A gente passava a madrugada assistindo os desfiles das escolas e colocava colchonete, churrasco e cerveja e tal. E tu sempre foi muito quieto, assim, né? Muito de boa, muito tranquilo e tal. E teve um dia, numa dessas épocas de carnaval, que tu tava elétrico demais. Correndo pra cacete toda hora, muito doido, assim, rapaz, tem alguma coisa errada com o Vitor. E aí eu falei, eu vou descobrir o que é. Eu vou parar de prestar atenção no desfile e vou ficar olhando só pra ele, né? Uhum. E aí eu fiquei te acompanhando. Pra onde tu ia, eu ficava te acompanhando. Até que eu percebi. A galera botava os copos em cima, assim, das muretinhas das casas, das mesas e tal. E cerveja rolando, e churrasco rolando. E tu ia, aí olhavam para um lado, olhava para o outro, via que ninguém estava te olhando, mas eu estava de longe te olhando, né? Eu pegava um copo de alguém, dava uma golada numa cerveja. E nessa brincadeira aí tu deve ter tomado vários também, né? Caralho. Agora, engraçado é que hoje tu não gosta de cerveja, né? Exatamente, Nem do cheiro, pois nem do é. sabor e tal. Não vejo Mas graça. eu não sei se foi por causa dessa primeira experiência aí que foi traumática, não sei. Não foi traumático, eu tava me divertindo. Sim, mas depois tu passou mal, claro, né? Pô? Ah, eu Tu também era não lembro criança disso. também. Tu tinha acho que menos até do que. Não, devia ter uns 10 anos por aí. Não, no Rio? Eu acho. Não... Sim. No Rio, a gente saiu do Rio, tinha 5, pai. Eu tinha no máximo 5. Tinha 5? É. Então Não, tinha 5. não. A gente saiu em Pai. 96. Não, 96 saiu de Aracaju. Então foi 93. Exato. 93. 5 anos. Então, pior ainda. Tu devia ter uns 4 anos, 5 anos. Pior ainda, né? Exato. Pois é. Mas enfim. Eu sei que tu tomaste também cerveja muito novo, né? Sem, claro, sem autorização, sem, né, Sem consentimento. Estímulo, nada disso. Bom, aí sobre o Rio, né? O porquê da ida pro Rio de Janeiro. Era aí que eu queria chegar, né? Meu pai, como eu já falei aqui no programa passado, ele era fora de série, né? Já disse aqui, um cara que fez concursos a vida toda, um atrás do outro, e passou em todos. E o último foi para juiz. E, assim, lá em Tutóia, uma cidade aqui do interior do Maranhão, que fica perto dos Lençóis, né? Perto de Barreirinhas, perto de Santo Amaro e tal. É meio que assim, o terraço dos Lençóis, né? Não é o portão de entrada. É o Fronhas Maranhenses. Fronha, pode ser. E aí eu fui passar férias lá com eles. Estava de férias, nessa época eu trabalhava em 2 TVs e uma rádio. E estava de férias em todos esses veículos e férias também na escola, porque nessa época eu acho que ainda estava terminando a escola. Devia ter assim uns 18 anos. E aí, passando férias lá com ele e tal, aí um dia, um jantar na casa dele lá, onde ele morava lá com a minha mãe, porque ele morava lá com a minha mãe, na cidade onde ele era juiz, e eu morava em São Luís, na nossa casa em São Luís. E aí a gente jantando, ele disse assim, filho, o que você está achando de passar férias aqui? Eu falei, pai, maravilhoso. Porque assim, a cidade só tinha uma sorveteria. Eu ia na sorveteria, pedia um sorvete, quando eu ia pagar, o cara dizia assim, não precisa pagar não. Aí tinha uma quadra de futsal, e eu sempre gostei muito de bola, né? Futebol de campo, futsal, futebol na praia, qualquer lugar, sempre gostei muito. Aí eu ia jogar, chegava lá, era o primeiro a ser escolhido. E, assim, não porque merecesse, não que eu jogue mal, mas ser o primeiro a ser escolhido geralmente é o cacaço, né? O cara que faz a diferença e tal. Era o primeiro a ser escolhido. À noite eu ia pra praça, dar um rolê, olhar as meninas e tal, várias meninas atrás de mim pra querer ficar comigo. Aí eu falei, ai, porra, eu não pago sorvete. Eu sou o primeiro a ser escolhido na bola. As meninas da cidade todas querem ficar comigo. Isso aqui é o paraíso. Aí ele disse assim, mas tu sabes o porquê disso? Disse, não. Porque tu é o filho do juiz. Ou seja, tu não é nada.
O heraldo em si não é ninguém. Tu é só o filho do juiz. Ou seja, o dia que eu deixar de ser juiz, me aposentar ou morrer, tu não é nada. Tu tem que ser o heraldo. Tu não pode ser nunca o filho do juiz. Isso foi uma das muitas grandes lições que ele me deu na vida, né? Então, ele vivia me dizendo também que rádio, televisão não dá dinheiro. E ele tinha razão, claro. E ele me disse isso desde o primeiro dia, né? Quando eu comuniquei a ele que eu ia trabalhar com isso, ele disse que não dava dinheiro, mas se era isso que eu queria, que ele ia me apoiar. E aí, em função disso, desse entendimento de que rádio e TV não dava dinheiro, ele vivia então enchendo meu saco com a história de que eu devia fazer direito. E direito é que dava dinheiro. Vai fazer direito, vem trabalhar comigo. Na época ainda não havia a questão do nepotismo, né? Era natural o filho do juiz trabalhar com o juiz, desde, claro, que fosse formado em direito. Enfim. E aí eu vivia refutando, não, pai, não gosto, não quero, não é isso que eu quero trabalhar com comunicação, é com isso que eu sou apaixonado desde os 10 anos e tal, já trabalho com isso. Ele tu já trabalha com isso e não consegue ter independência, pô. Tu ainda vive comigo, de vez em quando, apesar de tu ter 3 empregos, tu ainda me pede dinheiro, então tu não tem condição nem de sair de casa para ter tua vida própria e tal. Tu não tá vendo que isso não funciona e tal. E aí ele insistia sempre com essa conversa e eu sempre saía pela tangente. Até que um dia ele já estava em outra comarca, na cidade de Pinheiro, e ele veio de novo com essa história, né? Filho, Pinheiro fica relativamente próximo daqui, né? Você atravessa de ferry-boat. Eu não me lembro agora quanto tempo que dá de carro, mas é rápido, é bem rápido. E aí eu pedi a ele, pai, você vai passar a semana toda lá em Pinheiro? Vou. Então deixa o seu carro comigo, porque eu tinha um carro e ele tinha outro. Mas o meu era um bugre. Eu usava para o final de semana, para ir para a praia, para ir para a bola e tal. Mas para a semana não era o carro mais adequado, né? Porque o bugre, tu sabe como é que é, todo abertão e tal. Complicado para estacionar e deixar as coisas dentro, né? Porque não tem segurança nenhuma. Sim. Enfim. E eu me deslocava muito, né? Por causa dos 3 empregos e das coberturas que eu fazia e tal. Então não era o carro mais seguro para ficar andando durante a semana. E aí eu fazia isso. Eu levava ele, deixava ele na comarca, porque, curiosamente, o fórum lá de Pinheiro, a parte de baixo é onde funciona a vara, os cartórios e tal, e a parte de cima é um apartamento funcional, onde mora o juiz. Então ele não precisava de carro para se deslocar para lugar nenhum, né? Porque ele trabalhava e morava no mesmo prédio. Sim. Uma cidade muito pequena também, mesmo que ele quisesse em algum lugar, dava para ir a pé e tal. Então ele topava, ele sempre deixava eu levar ele e voltar com o carro dele, porque assim eu podia usar os dois. Durante a semana eu usava o carro dele, no final de semana eu usava o bugre. Detalhe, o carro dele, por uma coincidência muito curiosa, era uma Brasília amarela. Muito antes dos Mamonas, né? Bom, aí eu fui deixá-lo, e aí ele diz assim, aproveita e janta logo comigo, pô. Volta depois do jantar. Aí eu, beleza. Aí mais uma vez, a gente jantando e ele veio de novo com aquela história. Cara, larga esse negócio de rádio, televisão, pô. Vai fazer direito e tal. E aí eu fiz aquilo que se faz no poker, né? Eu falei, vou dar uma blefada aqui para ver se cola, né? Ele vai continuar insistindo com essa história sempre, eu sempre dizendo não, aí fica um mal-estar. Então eu disse assim, tá bom, pai, eu vou fazer o que o senhor quer, não é o que eu quero, que é fazer direito. Mas tem uma condição. Porque eu achei que na hora que eu dissesse a condição, ele ia dizer não. E aí ele não ia ter mais como tocar nesse assunto, porque eu tinha encerrado o assunto, né? E qual era a condição? Ele falou, qual é a condição? É o seguinte, eu não quero fazer aqui em São Luís, já que eu vou ter que largar tudo, rádio, TV, e eu vou me sentir mal com isso, e não vou conseguir ficar vendo aquilo que eu faço sem fazer mais e tal, então eu tenho que ir para outra cidade. Ele é razoável.
Eu, que cidade? Falei, o Rio de Janeiro. Eu só faço nessa condição. Porque eu achei que ele ia pensar assim, porra, caro pra cacete, né? Mandar pro Rio, pagar alimentação, transporte, hospedagem, etc e tal, pra fazer o curso de direito, são 5 anos e tal. Eu achei que ele fosse dizer, não dá e tal. Só que ele me quebrou, né? Porque ele falou assim, pode ir. E aí eu tive que ir, né? Porque meu blefe não funcionou. E aí, assim, a merda foi, eu comecei a faculdade dia 1º de agosto de 1984, e no dia 14 de setembro de 1984 eu recebi uma ligação. Essa também é uma história, porra, melodramática, né? Enfim, eu recebi uma ligação de madrugada dizendo que ele havia morrido num acidente de carro, né? E aí eu tive que decidir, pô. Ou eu continuava, mas aí eu não ia mais ter o apoio dele, né? Ou eu voltava para São Luís, retomava meus empregos em rádio, TV e tal. E eu achei que eu tinha assumido um compromisso moral com ele de fazer o curso até o fim. E aí fui trabalhar em banco. Por isso que eu já contei aqui história de banco e tal. Para me virar, para me manter lá, né? E para levar o compromisso até o fim. Tanto que eu, de fato, me formei, comecei a trabalhar em escritório lá no Rio, etc e tal. Mas a história da ligação foi a seguinte. Não tinha celular na época, telefone fixo era muito caro, e no apartamento que ele alugou para mim, não tinha telefone fixo. Mas no andar do prédio onde eu morava, tinha uns 2 ou 3 apartamentos que tinham telefone fixo. E um grande amigo meu, que já inclusive faleceu, Douglas Júnior, advogado e tal, na hora que soube do acidente do papai, ele, caramba, eu tenho que avisar Heraldo. E ele sabia o meu endereço, exatamente o meu endereço. O prédio, o número, o andar e tudo. Ele, porra, mas Heraldo não tem telefone fixo. Como que eu vou avisar? Aí ele teve a ideia, ele foi na Telma, né? Telecomunicações do Maranhão. A Telma não é a casa de uma catálogo telefônico. Hã? Avisando a galera da live. Telma não é a casa de uma senhora chamada Telma, não. Sim. Era as antigas telefônicas, né? Que cada estado tinha a sua, que era Telma. Telecomunicações do Maranhão. Telma. E aí lá tinha os catálogos telefônicos, né? Inclusive de outras cidades, especialmente as maiores, né? E aí tinha um catálogo telefônico do Rio. Aí ele foi pelo endereço do prédio no catálogo telefônico do Rio e viu os apartamentos que tinham telefone fixo no mesmo andar que o meu. Isso de madrugada, pô. Era o quê? 2, 3 horas da manhã, eu acho. E aí ele ligou para um desses apartamentos, o cara atendeu, tudo, obviamente, né? Recebeu uma ligação de madrugada. Sim. E ainda um cara dizendo, olha, você me desculpe, você não me conhece, eu estou falando aqui de São Luís do Maranhão, mas é porque tem um amigo meu que mora no mesmo andar que você, e o pai dele acabou de falecer num acidente de carro, e eu estava querendo avisá-lo, até para que ele venha imediatamente aqui para São Luís e tal. É o Heraldo, apartamento tal. Aí o cara, tá bom, pô, vou lá avisar. Só que o cara foi muito puto e Sim. foi de uma falta de sensibilidade. Sim. Porque aí ele chegou, tocou a campainha, aí eu me assustei também, né? Porra, de madrugada alguém tocando a campainha. Aí levantei, acordei, levantei, olhei lá pelo olho mágico, aí vi o cara, eu já tinha visto ele algumas vezes no elevador assim, só cumprimentado, mas não conhecia o cara. Aí eu falei, porra, alguma merda, mas vou atender, claro. Aí abri a porta, atendi, ele falou assim, você é o Heraldo? Eu falei, sou. Por quê? Porque seu pai acabou de morrer num acidente. E virou e foi embora, de volta pro apartamento. Porra, olha como é que o cara dá a notícia da morte do pai de alguém, entendeu? Eu falei, porra, que merda é essa? O cara nem deu mais detalhes, não disse quem tinha avisado, nada, só disse isso e voltou pro apartamento dele. Foda-se. Aí eu desci no prédio lá embaixo, na recepção tinha alguns orelhões, né?
Aí eu peguei as fichas telefônicas, botei no orelhão, liguei para casa. Aí a menina que trabalhava lá em casa já estava sabendo também, aí me confirmou e tal. Disse que já estavam mandando para mim o PTA. PTA era uma ordem de passagem, né? Alguém comprava passagem e você só ia no aeroporto e embarcava. O meu padrinho já tinha providenciado o PTA e que eu podia ir para o aeroporto, que eu ia embarcar daí a mais umas 2 horas, algo assim. Aí rapidamente eu peguei minhas coisas, fui para o aeroporto, mas tu imagina a situação, né? Então foi assim que eu fiquei sabendo da morte do meu pai, que era a pessoa que eu mais admiro no mundo, né? E que eu fiquei sabendo dessa forma que tinha morrido. Mas aí no Rio tem outras 2 histórias para aliviar esse climão, né? Que ficou por causa dessa história aí da morte do papai. 2 histórias sobre o Rio. A primeira, primeiro dia de Rio de Janeiro. Mal cheguei. E nesse dia, eu cheguei de manhã e à tarde o Vasco jogava no Maracanã. Era um jogo bom, um jogo importante, acho que Campeonato Brasileiro, algo assim. Mas era um jogo bom. E eu ainda não tinha carro, porque papai ainda ia comprar um carro para mim, ainda estava me estabelecendo, né? Sim. E aí eu perguntei pro porteiro, cara, eu quero ir pro Maracanã, como é que eu faço para ir de ônibus? Aí ele falou, tu vai aqui, no ponto aqui à direita, tu vai pegar, eu acho que era o 232, que é Maracanã. E aí não tem erro, tu vai chegar na porta do Maracanã, tu vai reconhecer logo. Na volta tu pega o mesmo ônibus, salta na avenida e vem andando. Aí eu, beleza. Aí eu fui pro ponto do ônibus e eu muito nervoso, né? Porque era a primeira vez no Rio, tinha acabado de chegar e não tinha andado ainda de ônibus e tal. E aí eu não lembrei direito qual era o número, que era 232, e aí veio um ônibus que eu acho que era 223, algo assim, invertido o número, né? E aí eu entrei e confirmei com o cobrador, né? Vem cá, meu irmão, esse ônibus aqui é o que vai para o Maracanã? Aí o cara, não, isso aqui vai não sei para onde, Maracanã é o 232. Aí eu falei, porra, bicho, como é que eu faço agora? Ele, não tem problema, no próximo ponto eu vou avisar o motorista para ele abrir a porta de trás para você e você desce, nem precisa pagar a passagem, tranquilo, foi erro, acontece e tal. Eu, porra, legal, muito obrigado e tal. Aí o ônibus andou mais um pouquinho, chegou no próximo ponto, ele falou, vou mandar abrir a porta aí, desce. Aí o cobrador falou, ô motorista, abre a porta aí que o rapaz pegou o ônibus errado. E eu, para não atrapalhar, né, o cara já estava sendo gente boa pra caramba, eu saí descendo correndo do ônibus. Detalhe, nesse ponto estava tendo uma blitz da polícia. E os caras estavam parando os ônibus para dar uma geral dentro do ônibus. E lá vem eu descendo pela porta de trás, sem pagar e correndo. O que os caras imaginaram? É bandido, né? Olhou a polícia e tá fugindo, tá querendo fugir, né? Então os caras já foram me dando um baculejo, né? Esculacho. Aí até eu contar a história que eu tinha pego o ônibus errado, era meu primeiro dia, eu estava indo para o Maracanã, e o cobrador confirmar essa história, eu já tinha tomado muita pressão dos policiais. Né? Foi um dos momentos marcantes assim do Rio. Tem uma outra história de ônibus também, estava até contando por coincidência hoje essa história lá na rádio, porque os caras de brincadeira lá, falando, não, porra, vocês estão contando isso aí para Heraldo nem anda de ônibus, Heraldo só anda de carro. Então eu falei, não, mas eu andei muito de ônibus na minha vida. Eu deixei de andar de ônibus porque foi uma decisão pessoal o dia que o cara quis me matar dentro do ônibus. Os caras, como é que é? Eu falei, um ônibus lá no Rio, porque eu vi muito assalto dentro de ônibus. Eu andei muito de ônibus no Rio. Até esse dia. Esse dia eu tomei uma decisão na minha vida que eu nunca mais andaria de ônibus e de fato nunca mais andei. Eu vi muito assalto, muito assalto. Engraçado que eu nunca fui assaltado, mas presenciei muitos assaltos. Inclusive algumas situações curiosas, como por exemplo, mesmo esquema de sempre, né? 3 caras, entram 2 pela frente, 1 por trás, e aí vão dando uma geral, tomando as coisas das pessoas e tal. E uma senhora, na hora que ela viu que eles anunciaram o assalto, ela encostou a cabeça no vidro e fez de conta que estava dormindo. Só que ela não estava dormindo.
E os bandidos, eles antes de anunciarem o assalto, eles entram no ônibus e passam uns 2 ou 3 pontos só analisando a situação, né? Para ver se não tem algum risco e tal. Então eles viram que ela não estava dormindo, né? Então um dos assaltantes deu um tapão na mulher e disse assim: presta atenção no assalto, porra, que tu não estava dormindo coisa nenhuma e tal. Valoriza o artista. Eu achei engraçado o cara dar o tapa nela e dizer isso, né? Presta atenção no assalto. Eu tô fazendo direitinho aqui, eu quero todo mundo olhando. Pois é, pô, fazendo tudo como manda o manual e a mulher dormindo, fazendo de conta que tá dormindo, né? Mas enfim. Mas aí a última história, essa também tem a ver com o Rio. O Rio, assim, é um povo o carioca, né? É um povo extremamente gozador, brincalhão, alegre. Tudo é motivo para uma piada, para uma sacanagem, para uma brincadeira. É uma das características do carioca, né? A outra característica é que o carioca, ele pontua as frases com palavrão, principalmente caralho, né? Não sei o que, caralho. Não sei o que, caralho. Quem acompanha as lives aí do Vitor sabe disso, né? É verdade. Bom, é uma das poucas coisas que eu carreguei ainda. Pois é. E aí, a minha madrinha, que está viva até hoje, por sinal está no Rio, porque ela tem uma filha que é gerente da Caixa Econômica Federal e aposentou, e aí chamou ela aí para ir para o Rio, porque estava difícil manter ela aqui em São Luís, porque tinha que ter cuidadora, isso e aquilo, e às vezes ela era mal cuidada. Então preferiu levar ela para o Rio, porque aí mesmo tendo a cuidadora, mas ela está perto, tá acompanhando, tá passeando, tá dando uma assistência, né? Então minha madrinha, por coincidência, está aí no Rio, está morando no Rio. De vez em quando eu falo com ela e ela sempre diz: não, eu quero voltar para minha casa e tal, aqui em São Luís. Mas é complicado para mantê-la aqui realmente. Bom, enfim, minha madrinha, uma mulher super inteligente, uma mulher à frente do tempo dela, né? Ela trabalhou no Ministério das Comunicações, concursada, inteligentíssima, lia demais. Foi ela que me fez gostar de leitura. Foi ela que praticamente me obrigou a ler muito, desde criança. E eu acabei adquirindo o hábito, e eu devo muito isso a ela, né? Muito do que eu aprendi, muito do que eu estudei, do que eu li, de tudo, desde gibi a livros clássicos, tudo foi ela que me estimulou. Ela e meu padrinho, um casal fantástico. Meu padrinho me estimulou a música clássica. Todo sábado à tarde, tradicionalmente, ele tomava um vinho ouvindo música clássica. Aí me chamava para ouvir com ele, ficava me explicando as obras, os grandes compositores mundiais, a história por trás daquelas músicas. Então, eles dois tiveram, assim, uma influência muito grande na minha vida, em termos intelectuais, assim, o gosto pelo livro, o gosto pela música clássica e tal, entre outras coisas, né? Entre outros valores que eles me passaram também. Mas todos dois muito intelectuais e muito educados, muito finos, né? A minha madrinha é uma senhora, daquelas senhoras assim, britânicas, sabe? Flegmáticas, assim, uma pessoa muito fina, muito educada, sempre muito arrumada, sem ser pedante, sem ser conservadora, muito pelo contrário, exatamente por ser muito intelectual, ela sempre muito à frente do tempo dela, sempre muito progressista. Meu padrinho também, isso também me ajudou, a minha formação política. Eles, como meu pai também, era assim. Bom, enfim, aí eu morando no Rio, e a filha dela, com quem ela mora hoje, que é gerente da Caixa Econômica Federal, já aposentada, morando no Rio também. Então, de vez em quando, ela e mamãe, que são comadres, são muito amigas de muitos anos, elas combinavam: vamos visitar nossos filhos no Rio. Aí elas iam juntas, mamãe para me visitar e ela para visitar a filha dela. Mas, claro, a gente acabava se encontrando, todo mundo e tal. E aí, numa dessas idas lá,
Eu tenho, né? Porque ele ainda está vivo, um grande amigo aí no Rio, lá no Rio, Rogério, que é policial civil. Sim. A gente fazia muita coisa junto, porque a gente gostava muito de futebol, de pesca. Então a gente pescava muito, jogava muito bola juntos, saía muito juntos para beber, para conversar, para brincar, enfim. E aí eu disse para ele, Rogério, minha madrinha tá vindo aí com minha mãe e tradicionalmente a gente se encontra, né, para fazer um jantar, um churrasco, alguma coisa, uma vez lá em casa, outra vez na casa da filha dela e tal. E eu vou te convidar dessa vez, pô. Tu é o meu melhor amigo, ela ainda não te conhece e tal. Só que eu vou te pedir um grande favor, cara. Ele, qual é? É o seguinte, cara. Ele, tu imagina, né? Carioca da gema e ainda por cima policial civil. Uhum. Quer dizer, falava palavrão em dobro, né? Todas as frases. Todas as frases de Tropa de Elite ele falava. E tudo ele pontuava com caralho, né? Sim. E aí eu disse a ele, Rogério, a minha madrinha é uma senhora muito fina, cara. Uma rainha da Inglaterra, cara. Ela se veste bem, ela fala bem, ela é muito educada, ela é muito intelectual. Então, porra, pelo amor de Deus, te controla. Tenta não falar palavrão, porque vai ser chocante para ela. Ela não tá acostumada com essa realidade e tal. Aí ele, não, beleza, Heraldo, pode deixar e tal. Aí, de fato, a gente fez lá em casa, acho que foi um jantar, e o Rogério se comportou muito bem. Eu não lembro dele ter falado um palavrão, e extremamente educado e tal. Aí, quando ela saiu lá de casa, ela comentou com minha mãe. Tá vendo só, Naura, o nome da minha mãe, né? Tá vendo só, Naura? Olha a diferença. Tu já foste comigo na casa de Quedinha, que é a filha dela, né? Uhum. Tu já foste na casa de Quedinha, os amigos dela e ela própria. O tempo todo falando palavrões, eu fico abismada, assustada com aquilo, me sinto mal, não sei o quê. Tu viu a diferença? O amigo do Heraldo, o Rogério, que menino fino, que menino educado, gentil, e como ele fala bem e não sei o quê. Meu Deus, que diferença, como eu queria que os amigos da Quedinha fossem assim e tal. Aí beleza, ficou uma ótima impressão, né? Sim. Só que aí a gente combinou de no final de semana, a gente tinha uma casa na região dos Lagos do Rio, acho que Rio das Ostras, se eu não estou enganado. Não era Cabo Frio, não? Que eu tive depois também em Cabo Frio. Eu lembrava de Cabo Frio. Não, Cabo Frio foi depois. Primeiro, acho que foi em Rio das Ostras. Acho que foi, Rio das Ostras. E aí, a gente combinou então de levá-las até lá, para conhecer essa casa, passar o final de semana lá, na região dos Lagos e tal. E aí, Rogério foi com a família dele, no carro dele, e eu fui com a minha família no meu carro, com minha madrinha e com minha mãe. E aí, como ele era do Rio, ele conhecia mais a estrada, né? Ele sempre ia na frente. Embora eu já morasse lá há algum tempo, já conhecesse também, mas também pelo fato dele ser policial, então, se ele olhasse alguma coisa estranha e tal, ele já tomava alguma atitude. Então, sempre ele ia na frente e eu atrás seguindo. E aí, quando chega perto de Rio das Ostras, acho que em São Pedro da Aldeia, acho que sim, não vou lembrar agora, minha memória é ruim. Tinha uma obra na rodovia estadual, e muito confuso, assim, tinha umas placas assim, nada a ver, que a gente não entendia para onde é que a gente tinha que ir. Uhum. Até que ele, sem conseguir entender exatamente como sair dali, ele dá sinal e encosta no acostamento. E eu também. Dei sinal e encostei no acostamento, né? E ele vem de lá, ele desce do carro e vem de lá em direção ao carro onde eu estava, né? Aí eu abaixei o vidro e ele chegou, e naquele momento ele foi o Rogério. Que ele chegou, debruçou assim na porta do carro, olhou pra mim e falou a seguinte frase: porra, caralho, fudeu. Quer dizer, uma frase com 3 palavrões. A minha madrinha não entendeu nada, né?
deve ter imaginado assim, esse rapaz não é o Rogério, é outra pessoa, ou tá embriagado, tá drogado, porque muito diferente do que ele tinha aparentado no evento lá de casa, né? Mas aquele era o Rogério, né? Tanto que ele era capaz de, numa frase, ele usar 3 palavrões, e disse tudo, e né? fazer todo sentido, Não, a tradução era, pô, bicho, a gente não sabe o que fazer, pra onde ir, o negócio aqui tá tumultuado, tá complicado, não tem uma clareza nas placas e tal. Só que ele disse isso com 3 palavrões. Porra, caralho, fudeu. Eu entendi tudo. A minha madrinha, que até hoje não entendeu nada, né? E destruiu, né, a imagem que ela tinha construído dele, né? Bom, eu acho que deu, né, filho? Não sei nem se deu meia hora aí ou mais, acho que até mais, né? 40 minutos. Até um pouquinho mais. Tá bom. Enfim. Muito bom, muito bom. Porra, caralho, fudeu, exatamente. Ó. Dá até pra transformar isso numa frase da live, né? Coach. Mas o mais legal foi o momento, assim, né? Que ninguém esperava, pelo contrário, se esperava que ele mantivesse o comportamento que ele vinha tendo e tal, e dissesse algo do tipo, e agora, Heraldo, pra onde vamos, né? O que fazemos e tal. Era o esperado, né? E ele saiu com essa. Ele esqueceu ali, relaxou e mandou. Pronto, adicionei a frase. Mais uma frase marcante da live. Mas o legal é o contexto por trás da história, né? Talvez a frase assim, só ela não tenha muito sentido. Mas o contexto é que é legal. Esse sisteminha de frases, a gente pega essas frases assim, marcantes e salva. E aí, às vezes, alguém de molecagem só escreve assim, o que fulano de tal faria na situação tal? E aí ativa o comando. E aí ele joga uma das frases que já estão salvas na lista. E aí pode vir essa frase e ficar engraçada a situação, entendeu? É pra isso. Sim, sim. É meio como aquele quadro lá dos barbichos, né? Que de repente tira de dentro do bolso plateia, uma frase aleatória e tenta encaixar no contexto. Exatamente. Então é isso por hoje. Semana que vem, então, vai ser a nossa última gravação, né? Desse ano. Aliás, eu pensei que já era agora, né? Porque essa é pra essa semana. Na outra semana já é dezembro, tu vais viajar. Não, mas eu viajo dia 6. E tal. Ah, tu viaja dia 6. Então ainda dá pra gravar dia 4, que é o dia que eu tô de volta da viagem. Exatamente isso. Ou poderia parar o mês de dezembro inteiro e retomar em janeiro, né? Na primeira semana de janeiro. Pra ficar um mês inteiro de férias, digamos assim, do quadro. Pode ser também. Pode. Então, beleza. Então é isso, galera. Já está combinado aqui. Está gravado em live e em vídeo. Esse foi o último programa do ano 2024. Retornamos em janeiro de 2025. Fechado? Então é isso. E a frase fecha bem o ano, né? Porra, caralho, fudeu. Então não sei se dá pra botar isso como capa e tal. Talvez não fique legal. Porque ia ter que botar asterisco nas 3 palavras, né? Vou pensar no caso. Pode ser que seja uma capa boa. O Felipe tá dizendo que resume bem o ano. Exatamente. Então é isso. Valeu, pai. Beijo, boa noite. Valeu, galera. Vou me despedir do senhor aqui em live até ano que vem, né? Sim. E é isso. É verdade, mãe, bem lembrado. Beijo, pai, até mais. Beijo, filhão. Boa noite aí pra galera toda. Valeu. Bom, galera, então é isso. Essa foi a última gravação do nosso quadro em 2024. Conforme acordado agora, neste exato momento. Então a gente se vê nesse quadro semana que vem, não. Ano que vem. Em janeiro, quando eu estiver de volta com as minhas lives, a gente volta a gravação dos quadros. Beleza? Então é isso. Obrigado pela presença de todos. Todo mundo que participou até hoje. 12 programas. Um número bom. Esperamos fazer um número muito maior. E espero que mais pessoas apareçam para participar tanto da gravação ao vivo quanto comparecer no vídeo para deixar o like, deixar o comentário, assistir mais uma vez, assistir quem perdeu. E é isso. Aproveitem bastante. Nos vemos ano que vem. Valeu, tamo junto, é nóis e fui.